Olá, hoje nós estamos iniciando a aula número 7, que vai ser como tema análise de investimentos. Nós vamos trabalhar com o método do valor presente líquido. Na calculadora HP2CC, ele é conhecido pela tecla do NPV, é uma sigla inglesa que quer dizer Net Present Value. Nós vamos agora fazer um pequeno vídeo com teoria e exercícios para, além de mostrar o conceito, também exemplificar em algumas situações. Então, eu lembro que isso é tirado da lista de teoria e exercícios. Aqui tem o sentido, né, a definição de NPV. O NPV corresponde a uma operação financeira, uma conta de menos. É o retorno do negócio menos o investimento inicial, tudo calculado no instante inicial do negócio. Então, nós temos aqui um diagrama fluxo de caixa para ilustrar essa situação. E essa terminologia, ela é tirada em rendas, e esse CF é a abreviatura de cash flow, fluxo de caixa. Então, nós temos os fluxos colocados no instante 1, no instante 2, no instante 3, até um certo instante N. E os retornos, as entradas são setas para cima, e a saída, que seria o investimento inicial, é a seta para baixo. O NPV ele vai expressar, então, essa diferença, e essa diferença ela vai mostrar para a gente a somatória de todos esses negócios trazidos para o instante 0. Por isso que do instante 1, eu tenho aqui 1 mais i elevado a menos 1, porque voltou um período, por isso que aqui nós temos o expoente negativo. O segundo, que é o cash flow no instante 2, é 1 mais i elevado a menos 2, porque apanhou essa seta e levou-a para o instante 0, 2 períodos. Então, ele vai simbolizar essa conta de menos que dá o retorno menos o investimento inicial, expressando assim um ganho. E, é claro, dando a viabilidade. Se o NPV for maior do que 0, quer dizer que o negócio é viável, ou seja, o retorno é maior que o investimento inicial. Se ele for igual a 0, nós vamos ter uma situação onde o retorno é igual ao investimento inicial, e menor do que 0, quer dizer que o retorno fica abaixo do investimento inicial. Se houver 2 ou mais negócios, a gente vai escolher o maior NPV, porque ele vai representar o maior ganho possível. Então, existe uma nomenclatura, uma roupagem matemática que aparentemente assusta, mas na verdade é uma conta de menos que é executada. Com essa teoria, nós vamos agora mostrar isso daí em alguns exercícios, até com a utilização, nessa aula, de calculadoras financeiras. Isso daqui também seria possível fazer no Excel ou em outras planilhas eletrônicas que têm, por exemplo, o valor presente líquido. E no Excel, aqui em português é VPL e no inglês é NPV mesmo. Então, aqui o primeiro exercício. O exercício, aparece aqui o seu texto, o enunciado, o exercício 11. Esse P676 é porque seria tirado do livro Matemática Financeira, proposto do capítulo 7, o sexto exercício. Daí essa nomenclatura. Aqui fala no investimento de 220 mil reais, a uma taxa estimada de 14% ao ano. Nós tivemos uma perda de 60 mil ao final do primeiro ano, e depois ganhos de 100 mil, 150 e 190 mil nos anos subsequentes. Pede para avaliar esse investimento, para dizer se ele foi ou não rentável, se ele foi ou não viável. A primeira providência sempre é fazer um diagrama fluxo de caixa exemplificando esse texto. E esses 60 mil aqui é uma saída, porque nós tivemos uma perda no final do primeiro ano, e a partir do instante 2 nós temos ganhos, por isso que as setas são para cima. Se o NPV é uma conta de menos, expressando o retorno menos investimento inicial, aqui a gente tem, no primeiro colchete, todos os retornos, e o final aqui é o investimento inicial, que é o 220 mil. A primeira posição eu preciso lançar menos 60 mil, porque ele era negativo, ele era uma perda. E os demais, eles são valores positivos. Dos 60 mil que estavam no instante 1, para trazê-lo para o instante 0, eu preciso voltar um período, por isso o expoente é menos 1. Do instante 100 mil, eu preciso voltar
passar do 2 para o 0, 2 períodos, daí o expoente ser igual a menos 2. A partir daí, qualquer calculadora, por exemplo, científica, que houvesse a potenciação, faria a conta. 14% é 14 sobre 100, é 0,14. Iria somar com 1, 1,14, fazer a potenciação, multiplicar, juntar, e teria assim os resultados. A gente lembra que a calculadora financeira tem o teclado que possibilita fazer esse cálculo diretamente. Então, a ideia é sempre zerar os registradores, as memórias. A gente lança a taxa de juros estimada no problema, que é 14% ao ano, e depois as entradas ou saídas de valores sempre da esquerda para a direita. Então, aqui tem os valores que estão representados aqui no diagrama. E, ao final, nós vamos, nas teclas em amarela, buscar o NPV, que é a tecla do PV, na primeira linha do teclado. Vai aparecer esse número. Esse número, sendo um número positivo, significa que o negócio é viável. E aqui, na resposta, eu lembro que a gente já deixa o resultado ou a resposta com duas casas depois da vírgula. Então, aqui, se o terceiro dígito é 4, menor ou igual a 4, então ele mantém o resultado anterior. E sendo acima da expectativa, a gente diz que o negócio é viável. Esse segundo problema ele foi colocado porque nós temos aqui, nesse investimento, um valor aqui de 680 no instante zero, e depois 3 retornos subsequentes e iguais de 272 em parcelas bimestrais, por isso que o diagrama está em bimestre, e a taxa estimada aqui já foi colocada também em bimestral, que fala 11% ao bimestre. Alguém poderia fazer, a grosso modo, uma leitura do tipo: eu vou somar esses três números aqui dão um resultado 816, maior que 680, o negócio é viável. Não é assim que é feito. A gente precisa fazer a conta do NPV, trazendo todos esses valores para o instante zero, por isso que o primeiro voltou um período, o segundo 272 voltou 2 períodos, e o terceiro 3 períodos. Coloca a taxa de juros e estima a conta. Aqui está dando um número negativo. Se é negativo, a gente diz que o NPV está abaixo da expectativa, por ser negativo. No anterior ele era positivo, então ele era acima da expectativa. E sendo menor que zero, o negócio é inviável. Abaixo aqui nós temos os passos da calculadora. E nesses passos da calculadora eu lembro a vocês que coloco a taxa, coloco aqui o investimento inicial, coloco o retorno, e como os retornos aqui são todos iguais, há uma repetição, eu posso usar a tecla de repetição. E a tecla de repetição é o NJ. Nessas teclas em azul, o cash flow no instante zero, CF0, é a tecla do PV, em azul. A tecla do CFJ é a tecla em azul do PMT. E a tecla do número de repetições, do NJ, é o FV. A gente não está usando a tecla do N. E aí o valor encontrado, apertando nas funções amarelas do NPV, também na tecla PV da calculadora, esse é o modelo do HP12C. Aí a gente acha esse número, que é o mesmo que apareceu aqui nessa resolução analítica. O próximo problema que aparece aqui, ainda para treinar essa metodologia do NPV, fala num investimento de R$ 4.800 para investir, e é oferecido um plano de investimentos para esses mesmos R$ 4.800, e será pago R$ 1.200 por ano nos próximos 5 anos. 5 vezes 1.200, essa conta dá 6.000, acima de 4.000 aparentemente, e quer saber se esse negócio é viável ou não, se você vai aceitar. E aqui é colocada uma taxa de barreira, que também poderia ser uma taxa de atratividade, que aqui aparece indicada aqui, IA. E essa taxa de atratividade, IA, ela também poderia ser uma taxa de mercado. E aqui foi estimada como sendo 15% ao ano. Primeira providência, coloca o diagrama. São 5 parcelas, por isso que vai até instante 5. Todos os retornos aqui são iguais. E aí a gente faz a conta do NPV. Cada um desses retornos a gente traz para o instante
taxa aqui estimada é 15%, e aí tem que fazer essa conta. Feito a conta, o resultado aqui encontrado ele é negativo, sendo menor do que zero, abaixo da expectativa, o negócio é inviável. E se o negócio é inviável, aqui tem o jeito de apontar na calculadora a leitura desse diagrama fluxo de caixa. Zerar a memória, colocação da taxa, o investimento inicial, o CF zero, os retornos, o número de repetições desse retorno, que no diagrama a gente vê que é 5, e aí apura o NPV. Sendo negativo, a gente, na hora da resposta, não coloca o negativo, coloca apenas que é abaixo da expectativa. Se ele fosse positivo, a gente ia trocar por acima da expectativa. O próximo problema, que é tirado também da lista, o 17, ou do livro, o 19º problema, ele aparece dois diagramas para a gente fazer a tomada de decisão em cima do NPV. E aqui no primeiro diagrama é como se fossem rendas antecipadas, porque no instante zero nós temos uma saída e uma entrada no mesmo instante. Então nós temos aqui 4 retornos de 211, só que a primeira começa no ato, investe 600. Esse segundo diagrama, nós temos retorno a partir do instante 1, investe 500 e tem esses retornos aqui. Aqui não foi colocado qual é a moeda transacionada, mas ele pede para fazer o estudo da viabilidade ou não no negócio, e a primeira providência vai ser alterar o diagrama que aparece aqui indicado por A, porque aqui no instante zero nós temos seta para cima e seta para baixo. Então, esse é o jeito para trabalhar com isso, fazer uma conta de menos. Então, se nós temos um 211 para cima, a gente faz uma espécie de um vetor resultante, e esse vetor resultante para baixo vai ficar, então, 389. Os demais valores são mantidos, e assim nós temos agora um diagrama A e um diagrama B nas condições lá da teoria. Então, no diagrama A, eu vou agora apurar o NPV, o valor presente líquido, fazendo os retornos, todos trazidos no instante zero, menos o investimento inicial. Aí gerou esse número aqui. Esse número ele é positivo, então é acima da expectativa. Esse negócio individualmente ele é viável. Para o negócio B, a mesma ideia. Pego aqui esses retornos aqui, os 3, levo-os para o instante zero. Então, o primeiro expoente menos 1, porque voltou um período. O segundo voltou 2 períodos. Então, aqui é 3,2. Então, 3 como aparece aqui escrito, 2 períodos. E o terceiro voltou 3 períodos. Quando eu faço a conta, ele também deu um resultado maior do que zero. Ele também é, digamos assim, viável economicamente falando. Coloquei aqui os passos da calculadora e quando a gente vai fazer a tomada da decisão para dizer qual negócio é mais interessante, apesar de os dois apresentarem valores maiores do que zero, a gente fala que o negócio A é mais rentável que o negócio B, porque ele deu um ganho maior, ele apresenta um resultado maior. E aqui eu tenho os passos da calculadora, lembrando que no diagrama A eu preciso fazer essa história da diferença das setas para colocar apenas uma única seta no instante inicial. O próximo problema, que é um problema também de mercado, ele é um pouquinho mais elaborado, porque ele fala agora num fundo de ações, e aqui, esse investimento inicial de R$ 7.115, ele vai ter o seu retorno desdobrado em 3 parcelas com esses instantes aqui. Após 228 dias, nós vamos ter esse retorno, 337. Quase um ano depois, esse outro retorno. Então, o diagrama está expressando os retornos em dias. Eu tenho aqui uma taxa de mercado ao mês. Pede para fazer o cálculo da taxa interna de retorno do NPV. Eu falo assim, você não falou ainda de taxa interna de retorno. O IRR, que é Internal Rate of Return, taxa interna de retorno, ela acontece quando o NPV é igual a zero. E o acesso pela calculadora, o jeito de fazer é o mesmo. Obter a taxa pelo regramento de fazer as entradas e saídas sempre da esquerda para a direita.
Nós vamos fazer com cuidado aqui, principalmente o NPV, e mostrar que é de uma maneira similar ao IRS. Coloquei uma observação para mostrar que para considerar, por exemplo, na segunda lacuna, entre o 228 e o 337, a existência de alguns zeros. Então, eu preciso quantificar quantos zeros estão aqui para fazer o lançamento na segunda. Vou falar assim, na primeira, a mesma coisa. Entre o 1, 2, 3 até o 227, eu preciso lançar zeros aqui. Então, do 1, do 2, do 3 até o 227, nós vamos ter 227 zeros. Isso é fácil quantificar. Já aqui no meio, eu vou ter zeros entre 229, 230, 231, até o 336. Então, a quantificação dessas parcelas de zeros é feita assim, por essa conta. Eu pego o final menos o inicial, soma 1 para contar todos eles, eu tenho assim a quantidade de zeros que será colocada nesse segundo trecho. Algo semelhante para o terceiro trecho, porque a gente precisa fazer a alimentação dos dados da calculadora sempre da esquerda para a direita, inclusive completando os zeros. Como a taxa era mensal, eu preciso de uma taxa diária, eu faço a obtenção da taxa pela formulinha de taxas equivalentes. O mês, 30 dias, essa aqui é a fórmula utilizada. Tudo que é mês de um lado, tudo que é dia do outro. Por isso que a taxa mensal, eu coloco aqui o período 1, um mês. A taxa diária, que eu não sei, eu troco o I2 por I. E agora o período, 30 dias. Eu precisaria agora resolver essa equação aqui de grau 30. Usando uma técnica de potenciação, eu elevo o primeiro e segundo membro ao expoente 1 sobre 30. Porque a vantagem disso é porque no segundo membro, potência de potência, ao multiplicar os expoentes, fica 1 mais i elevado a 1. Não precisa escrever 1 mais i. E no primeiro membro, eu vou fazer a conta agora dessa operação matemática. E eu já coloquei que o resultado 1 sobre 30 é essa dízima periódica que aqui aparece. Então, basta a gente fazer na calculadora, por exemplo, na 12C, 1,0062, dá um Enter, coloca a potência, 0,03333, quantos 3 couber no visor da calculadora, e a tecla y elevado a x. Fazendo a potenciação, eu vou obter esse número aqui. Esse número aqui que vai ser igual a 1 mais i. Então, se ele é igual a 1 mais i, eu isolo o i. Isolando o i, eu vou ter esse número. Para colocá-lo em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, eu vou ter essa taxa diária. E aqui é importante multiplicar por 100, porque na hora que a gente utiliza a calculadora, a gente utiliza sempre taxa percentual. Com isso agora, feito, a gente vai obter os valores. Então, inicialmente, nós vamos pensar aqui na coluna do B, a coluna da obtenção do NPV. Observe que eu lancei aqui a taxa diária e já percentual. Depois eu coloco o cash flow no instante zero, o fluxo de caixa no instante zero. E do 0 até o 227, eu preciso lançar a quantidade de zeros. Eu tenho essa quantidade de zeros lançando o NJ. O que a gente está fazendo? Apenas fazendo o lançamento dos valores que está aqui indicado no diagrama fluxo de caixa. Eu lancei o fluxo, o investimento inicial, e agora eu estou colocando todos os valores zeros que aparecem do 1 até o 227, para quando chegar no 228, fazer esse lançamento, que aparece aqui descrito no diagrama fluxo de caixa. Então, fazendo isso, agora eu vou ter, no instante 228, lançamento do 2.360, esse é positivo, PMT. Tenho que lançar agora os zeros que vai do 229 até o 336, eu lanço o zero, a quantidade de zeros que tem lá, 108, e dá a repetição. Quando eu fiz isso, agora eu vou para o número que aparece na posição 337.
fazendo. Agora estou fazendo esse lançamento aqui. Depois eu vou lançar o número de zeros desse trecho e o último lançamento, obedecendo sempre da esquerda para a direita. Então, a gente faz agora o penúltimo lançamento. Então, eu coloquei aqui o penúltimo lançamento, a quantidade de zeros que tem lá, 110, e aí o último fluxo de caixa. Feito isso, a gente agora pede para apurar o NPV, as teclas em amarela do NPV, vai aparecer depois de 3 segundos esse número. É perto de R$19 o ganho obtido. Mas se ele é maior do que zero, significa que o negócio é viável, é interessante. Não deu lá um retorno muito grande, mas ele é viável. É possível que na hora que vocês estejam fazendo a alimentação desses dados, apareça uma mensagem, o erro número 6. Esse erro número 6 é porque a calculadora desconfia que eventualmente vocês fizeram erros nesses lançamentos de zeros aqui. Mas se vocês continuarem apertando os valores, confirmando a operação, a calculadora vai chegar a esse número. Ela tem esse dispositivo para eventualmente descobrir se há ou não algum erro. E como nesse problema ele tinha pedido também para apurar a taxa interna de retorno, eu mostro para vocês que a apuração do IRR, se vocês fizerem um comparativo do que tem aqui na tela do B e na tela do A, vocês vão ver que a alimentação dos dados, a ordem que eles aparecem, é a mesma. A única diferença que tem é que no começo aqui eu fiz a estimativa, colocando a taxa diária, e aqui eu não coloco uma estimativa de taxa, porque a gente vai apurar a taxa. No final eu vou pedir o F, o IRR, que é a taxa interna de retorno, que está nas funções em amarelo, na tecla do FV. E aí, com aquele mesmo cuidado da calculadora de fazer de cima para baixo, a gente vai obter essa taxa diária. Essa taxa diária aqui, 0,087, é maior do que essa taxa diária dada aqui. Então, se ela é maior que a taxa de mercado, significa que o negócio é viável. Assim como no NPV também tinha aparecido um negócio viável, porque tinha dado um NPV estritamente positivo. Aqui eu tenho os comentários finais, né? Lembrando que essa taxa obtida aqui, o 0,87, se eu quisesse transformá-la em taxa mensal, para poder comparar com aquela taxa de mercado, eu iria para a mesma formulinha de equivalência de taxa, só que agora eu teria a taxa diária, o período é 30, eu faria essa potenciação e ficaria com essa conta, 1 mais I igual a esse 1,0,02 para lá. Passo 1 para lá, eu teria essa taxa de mercado. Essa taxa 2,65 ou 2,66 é maior que a taxa dada, indicando que ou pelo NPV ou pelo IRR, a gente acaba tendo efetivamente o mesmo apontamento, que o negócio é interessante, que o negócio é viável. Toda aula tem um exercício para vocês apurarem as competências e habilidades trabalhadas. Então, esse é um problema extra que vocês vão ter aí alguns dias para fazê-lo, para entregar. Eu tenho agora aqui 3 negócios com rentabilidades em períodos diferentes, semestrais, anuais e bianuais. Eu tenho uma taxa de mercado dada em meses, então vai precisar fazer a mudança de taxas aqui. Isso é pedido no item A. Em cima dessa taxa de mercado dada aqui, que é mensal. E assim vocês vão conseguir apurar o NPV do primeiro, do segundo e do terceiro negócio, para depois sim dizer deles qual é o melhor negócio. E a gente já fez uma exemplificação aqui em termos de diagrama para dizer que 8 retornos semestrais seria um diagrama em semestre, onde o primeiro retorno acontece após um período. Então, isso está expressando o trecho correspondente a esse texto que aqui está indicado. O segundo, que são 4 retornos anuais, então eu tenho agora o período em anos e não em semestre. E o último, bianuais, eu podia colocar em anos, mas se é bianual, 2 anos, o primeiro, e aí mais 2 anos, o outro retorno.
A data de entrega dessa atividade vai estar, então, presente na aula. E, é claro, né, no portal da escola vai ter lá o prazo para entrega. Assim, a gente espera que vocês, com essa aula que tem exercícios resolvidos e mais a teoria, consigam ver que esse método para analisar a viabilidade de negócio é apenas uma continha de menos com requintes matemáticos, uma notação um pouco mais rebuscada ou trabalhada. Hoje eu vou trocar as areias. Tá muito mijado. Já acabou, né? Eu não tô Então, gravando. vou... Espera agora para a gente colocar qual é o e-mail.